Vamos já iniciar já com uma, Sim. Um comentário para criar um debate mesmo. Eu ouvi Beleza. sua fala, Renan, e por mais que minha mãe veio aqui pegar a chave, Tranquilo. eu estava ouvindo e eu discordo aí do final. Eu discordo do final. Você trouxe uma boa história, uma boa introdução, mas eu discordo. Mas eu discordo que a igreja não desviou do caminho, não. Claro, você tem mais experiência que a gente, mas eu li também um pouco da história, e quando a igreja chega nos anos 2000, a igreja ela só sofre com o choque de uma sociedade nova. Mas ela não desviou. O que ela fez é deixou essas coisas entrar dentro da igreja. E isso, eu repito de novo, fez com que o sermão da igreja alterasse. Uma coisa era você pregar para um grupo que você sabia que eles usavam droga, estavam no álcool e numa vida de prostituição. Aí você começava a pregar, você estendia as mãos, você... Quando digo estender as mãos é orar, né? Você orava, você trazia uma ministração pedindo para que eles voltassem a Cristo e etc. Mas o que aconteceu? A igreja entrou dentro de uma sociedade onde que a gente só acha que os pecados maiores é adultério e corrupção. Esses são os maiores. E por esses seus maiores, é antiético eu ir para por exemplo, vou para o Congresso de Jovens do Brasil para Cristo, do pastor Isaac, pastor presidente do Campo de Guarulhos. Eu vou lá, e aí eu vou falar sobre adultério. Jovens. A recepção e os ouvintes vão falar, não, eu não quero ouvir isso. Os jovens querem ouvir uma coisa um pouco mais melancólica. E quando eu digo de melancólica, eu digo assim, mais atual, realista. Então, assim, a igreja alterou a sua administração porque deixou, e aí eu discordo, não desviou não, ela continuou, só que ela deixou, ninguém teve a posição que a gente está tendo agora, essa iniciativa de colocar a cara a tapa e dizer, o que está acontecendo dentro da igreja não é culpa do Bolsonaro e do Lula, é culpa de líderes que não querem colocar no seu devido lugar e defender a bandeira do evangelho. Não. Respeitamos gay, amamos gay, mas a prática não amamos. E vamos pregar sim até o fim da terra. Ah, não, mas vamos prender. Vocês são homofóbicos e tal. Pra você ter ideia, o Supremo quer empurrar isso dentro da igreja. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai ficar de braços dobrados? A gente não vai falar nada? Porque já empurraram já muitas outras coisas pra gente não pregar mais. Então, assim, eu acredito que a igreja não desviou. A igreja não desviou. A igreja continuou no mesmo caminho. O que a igreja fez? Só recuou. Não quis mais pregar. Não quer tocar mais nesse assunto. Não quer alertar o seu povo em determinados temas. E aí é que a gente não tem mais impacto. E aí, os dois, né, o presbítero Daniel e o Igor, deixou muito claro o que é impacto. Bom, no meu ver, impacto, eu sigo a linha dos dois, que é trazer renúncia, uma autoanálise. Para quem está assistindo a live aí, cai do cavalo, meu irmão, que impacto não é lágrimas, não é rodar, não é fazer pirueta e dar cambalhota. Impacto, na mensagem de hoje, é você sair da igreja, como o Paulo diz lá aos Coríntios, analisando a si mesmo, ou melhor, examinando a si mesmo. Falar, caramba, essa mensagem me confrontou, eu tenho que ser mais crente, eu tenho que orar mais. Então, assim, eu acredito, Renan, que a igreja não desviou. A igreja, ela continuou no caminho em que Deus o traçou, através dos seus pais na fé que vieram e deixaram o evangelho no Brasil. A igreja ali, devagarzinho, né? Devagar. O que a igreja fez nessas trocas de séculos? Século XX, século XXI. O que aconteceu? A igreja deixou as portas abertas e algumas coisas entraram e a gente vai falar o que agora? Ah, não, se a gente falar, a gente vai ser preso. Se a gente falar de homossexualismo, a gente é homofóbico. Desculpa, já que é um papo bíblico, a igreja sempre foi taxada como preconceituosa, como protestante. É o nosso nome. E por que a gente não é chamado de protestante hoje? Porque a gente não protesta, a gente está com os braços dobrados e assim, deixando a Deus dará a igreja. Não.
nós como membros, entendedores da palavra de Deus, a gente precisa tomar essa posição de novo e entender que as mensagens foram mudadas, e eu uso a frase que eu coloquei aqui no tablet, que as coisas que vieram de fora interferiram no nosso sermão. Esse livro aqui, ó, Pregação Expositiva, do Hernandes Dias Lopes, acho que o Igor já leu. Eu só vou refrisar uma frase que o Hernandes disse aqui no livro. Vamos lá. O ponto não é como crescer, mas sim quais os impedimentos que a igreja sofre para não crescer. Olha o que Hernandes Dias Lopes disse. A pergunta certa é essa. O que está acontecendo que está impedindo o crescimento da igreja? A pergunta errada, o que fará a nossa igreja para crescer? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, o que está impedindo da igreja crescer? A resposta que o Hernandes Dias Lopes deixa no livro. Falta de palavra expositiva de Cristo nos púlpitos da igreja. A igreja é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo e um corpo saudável que cresce. Porém, precisamos alimentar. Alimentar com o quê? Com a palavra. Então, tem gente querendo alimentar com teatro, querendo alimentar com dança. Não vai durar muito tempo. Então, assim, eu só dei essa vertente porque eu só discordo que a igreja... Eu acredito que a igreja não desviou do caminho. A igreja continuou no caminho. Ela só deixou as coisas do mundo entrar. E quando eu digo coisas do mundo, eu digo não só de tipos de culto, não. Eu não estou me referindo a isso, não. Eu estou me dizendo a comportamentos mesmo. De vez em quando a gente vai para os cultos e parecemos que estamos num evento de um show secular, onde quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai estar ali na frente, e se não tiver o fulano que eu gosto, eu vou embora. Olha o que entrou no culto de hoje. Antigamente não era assim. Meus pais diziam, e acredito que você também, né? Era dessa época que a gente não importava quem ia pregar, a gente ia para a igreja para agradecer a Deus. Infelizmente, o padrão sociológico mudou, e aí a igreja que está dentro do grupo da sociologia também mudou, e aí interferiu no sermão, e a gente não consegue impactar como antigamente. E aí a gente tem que ser esses representantes para levantar a bandeira e para avivar esse povo, dizendo, vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar mais, e vamos pregar o evangelho, que eu acredito que pregando o evangelho, continuando nesse caminho, aí as almas irão se render, os enfermos serão curados, os demoniados serão libertos, e o resultado vai ser, para a glória de Deus, positivo, por conta que a gente vai continuar da mesma forma como ele deixou para os discípulos. Legal, assim, você só falou exatamente aquilo que eu já falei, você só evitou a palavra desvio, né? Porque, na realidade, o pentecostal ele tem um medo dessa palavra desvio, porque a gente pensa que desviado é uma pessoa que saiu da igreja. Não, a gente tem que ter, assim, a gente não tem que ter um conceito, assim, reducionista da palavra. Desvio é simplesmente eu estou seguindo uma rota que é pregação de Cristo, a pregação do Evangelho, confrontando a cultura através da pregação do Evangelho. De uma vez que eu deixo essa rota, que é seguir o Evangelho bíblico, começo a pregar outras coisas que não convém, deixo de ser um protestante, eu me desviei da rota, ainda que 1 milímetro, mas eu me desviei da rota. Eu só não saí de Cristo, eu só não saí da igreja, eu só deixei aquilo que é a missão que Deus fez. É que assim, de fato, realmente, no imaginário pentecostal, a palavra desvio é uma palavra muito forte. Mas a igreja, no decorrer da sua história, sim, ela vem da mesma forma que a igreja medieval, ela se desviou da palavra de Deus, abandonando, e depois teve a necessidade da reforma, dos reavivamentos e tudo mais, assim, para trazer a igreja de volta à palavra, do seu desvio de volta, retornando. Mas é mais uma questão disso daí. E, evidentemente, que um dos pontos também assim, que é importante é a gente entender que nós estamos na chamada era da comunicação, da informação. Nunca se viu um crescimento tão grande também assim de o retorno do paganismo, as antigas seitas retornando assim, e, evidentemente, as redes sociais sendo usadas para descredibilizar a fé cristã de tudo quanto é forma, fazendo com que as pessoas também, dentro das igrejas, sejam mal influenciadas, tenham a sua fé bombardeada, principalmente entra dentro das universidades, pega os professores de linha esquerdista, revolucionária e ateísta e bombardeia a fé da pessoa que, como disse até um professor meu, o pastor Zé Machado,
as igrejas hoje em dia, por que o jovem se desvia quando ele está na universidade? Porque as igrejas preparam o jovem para vitória, mas não para a vida. E quando há esse tipo de preparação da igreja para que simplesmente os crentes só recebam a sua vitória, o seu milagre, mas não consigam viver e expressar a fé cristã no dia a dia, de fato, não apenas nós vemos uma igreja que se desviou do seu propósito de conduzir os fiéis na vida cristã, como também nós vemos assim que o mundo realmente milita contra a igreja e a necessidade assim, da igreja assim, de poder retornar a fidelidade com as escrituras de maneira que possa, então, ter uma mensagem que impacte. A mensagem que impacte é a mensagem do evangelho, não é a mensagem cultural. Um dos erros também dos pentecostais é que no início do pentecostalismo, nós trocamos o evangelho pela cultura. Paramos de anunciar o evangelho e começamos a anunciar a cultura. Deixamos de anunciar que Jesus Cristo salva para falar que se eu não estou de terno e gravata, eu não sou salvo. Se eu não estou de coque, não sou salvo. Se eu não estou de saia lá embaixo, não sou salvo. Paramos de falar que Jesus cura para começar a falar que um lencinho ungido, uma rosa ungida vai curar. Deixamos de falar que Jesus reveste de poder para começar a inventar um monte de coisa que fala assim, se você fizer esse negócio, você vai ser cheio do Espírito Santo e tudo mais. Os exercícios espirituais são importantes, mas eles não são o fundamento do revestimento. O fundamento é a fé em Jesus Cristo. E a nossa esperança, então, de que Cristo volta, nem se fala, isso se perdeu, porque, afinal de contas, os crentes só têm esperança para essa vida e uma vida experimentada com prosperidade financeira em busca do seu milagre. Os caçadores da bênção perdida dentro de campanha atrás de campanha, e a gente nunca vê Cristo sendo anunciado, a ponto de pessoas falar, até mesmo, cansei de ouvir pessoas falar, não, você prega teologia. Eu só gosto de mensagem revelada. E mensagem revelada é aquela distorção do texto que, no final das contas, você vê que a pessoa realmente não está pregando o evangelho, mas está pregando o que ela acha. Daniel, você pode contribuir. Só na colocação que você fez agora aí, é muito interessante falar isso, que, na verdade, uma coisa que esfriou muito os irmãos hoje dentro da igreja, né, é exatamente esse fato que você falou. Ninguém mais espera que Jesus está vindo. A gente ouve esse pronunciado há tanto tempo que nós sempre acordamos não com a espera que Jesus possa vir naquele dia, né? E isso acaba trazendo para nós um esfriamento. Ninguém espera. Até nós mesmos que anunciamos, nós perdemos essa sensibilidade de esperar. Como os apóstolos de outrora esperava Cristo no tempo deles. Nós não espera, porque se você parar para analisar nossas vidas, hoje nós está agora, às 2h30, nós marcamos essa live, mas nós já tem um monte de compromissos marcados para depois desta live. Então as pessoas vão para o culto preocupado, pensando nos seus afazeres de casa, no que vai fazer à noite, no que vai fazer no dia seguinte. Então isso é um ponto. Isso é um ponto que você colocou agora, que é importante. Ninguém mais está esperando Jesus. É por isso que Jesus vai pegar muitos nesse tempo desapercebido. É por isso que quando ele vir, como Paulo anuncia, que ele vai vir no piscar de olho, no abrir e fechar dos olhos, é que vai pegar muita gente sem esperar ele. Né? É isso que nós precisamos mudar. A nossa visão precisa ser mudada em relação a isso. Concordo. Agora há pouco você tinha me mostrado uma pergunta. Você pode pegar lá de novo, por favor? Eu achei ela interessante, assim, que a gente poderia, assim, bem rápido, assim, a gente está comentando essa pergunta. Eu achei assim, eu não vi. Quem foi que fez a pergunta? Por favor, se puder dar uma olhada. Eu achei ela interessante. A primeira pergunta que veio. Quem que é? Elvis Santos. Quem? Elvis Santos. Elvis Santos. O Elvis. Ô, glória! Aqui, ó. Dentro da opinião de vocês, é certo o preletor estipular valor para ministrar? Voltei. Essa pergunta... Por favor. Eu sempre imaginei, quando o Arthur falou sobre essa live, eu imaginei que alguém ia fazer essa pergunta. Eu vou deixar para vocês que são pregadores. Eu também imaginei essa pergunta aí. Você ouviu a pergunta, né, Arthur? Eu vi, eu só estava colocando um carregador. Eu só estava colocando um carregador no meu tablet, mas eu vi.
Por favor. Ô, Arthur, nem dá like, Arthur. Você para de comer, Arthur. Não, Eu percebi. Tomando a limonada. Bom, é o seguinte. Obreiro é digno do seu salário. Vírgula. Obreiro. Paulo falou obreiro. Falou pregador. Agora, peraí. A gente tem que reconhecer o esforço do pregador, que ele sai da casa dele para ir ministrar em qualquer outra cidade. Eu já sofri isso. Eu não vou expor ministério, mas eu saí da casa onde eu moro aqui, né, Primavera, Guarulhos, fui para Arujá. É longe. Me deram R$10 de oferta. Recentemente também passei por uma coisa igual a essa, e foi 13, 15 reais. Mas tudo bem. A igreja deu o limite que ela pôde dar. Mas assim, é engraçado porque se fosse ao contrário, se eu pregasse meia mensagem, se eu não estudasse, ia criticar. E aí, quando é ao contrário, a gente não pode falar. Então, assim, o que está tendo é que o pregador que estipula valor, quem está recebendo esse tipo de informação tem que olhar os dois lados. Qual é o lado? O lado do cara. O cara está estipulando valor porque ele acha que dentro dos padrões dele, ele estudou, ele se preparou, ele está apto a oferecer aquele serviço com excelência. Só que já que é para olhar para esse lado, então quem está comprando tem que exigir um pacote completo. Então, vocês vão dar risada aí. Então, já que é para pagar, então quero ver cego vendo, aleijado andando. Ué, se eu estou pagando, eu não posso exigir, não é o direito do consumidor? Se eu pago por essa limonada, eu quero ela bem caprichada. Agora, o que está acontecendo é exagero. Estão exagerando. Achando que a igreja é um bacão. O Daniel está dando risada. Você gostou, né, Daniel? Por quê? É isso. Não, é engraçado, mas é a realidade. Eu, o Igor, até o presbítero Daniel, às vezes a gente organiza cultos e congressos, a gente vê a dificuldade, fala, Igor, de chamar pregador, e o cara vem assim, ó, é 200 conto, é 300, é 400, é 500. A gente não é tonto, não. A gente sabe que gasolina não é barata hoje. A gente sabe que, às vezes, se locomover de uma cidade para outra é distante, pedágio, a gente sabe disso. Só que, assim, no meu ver, é errado. Esses que cobram é tudo preguiçoso. Tem que trabalhar, pô. Acordar de manhã, bater cartão, pegar uniforme de empresa, ou entrar no ônibus lotado, sentir mesmo o que é o trabalho, o que é você ter o salário no final do mês ou no começo do mês. E aí você quer tirar sangue da igreja? Aí tem irmãos que lutam para dar o dízimo, tem viúvas dando dízimo na igreja, aí uns camaradas desse vêm e tira 500, 600, 800 conto, 900 conto. Aí depois a gente vê, né, fulano de BMW, nada contra o carro, mas sim a ostentação. Eu acho isso totalmente errado. Eu não concordo com isso, não. Se eu pegar, eu prendo. É crime. Não, é sério, é crime isso aí. É crime. Pô, é crime. Daniel, você falou isso é crime. Não, de verdade. Eu não gosto. Eu acho isso uma das coisas mais ridículas dessa geração nova aí. É muito feio. Assim, eu já falei pro Igor lá no início da escola. Quando você cobra, Renan, o tio Daniel, quando a gente cobra, a gente tem o dinheiro, mas não tem a confiança. E quando a gente não cobra, a gente não tem o dinheiro, às vezes. É um tiro no escuro. Tem ministério que eu fui pregar que a igreja era um salãozinho. Eu pensei na minha mente, olha a minha mente. Isso aqui eu não vou conseguir ganhar nem 10 reais. Me deram oferta para pagar 2 faturas que Deus colocou no coração do pastor, que estávamos sofrendo quase o corte de luz em casa. E era fatura alta. E a igreja me abençoou. Como também já fui em muitos tempos e nem sequer me agradeceram. Mas assim, eu e o tio Daniel e muitos aqui, a gente não é motivado por dinheiro. Mas quem faz isso, tranquilo. Há um Deus que está anotando tudo. E naquele grande dia, aí, meu amigo, naquele grande dia não é CNPJ não, né? Não é você da Madureira? Não. É CPF, é 1 por 1. Senta aqui, vamos conversar. E aí, cada um vai pagar com o que fez aqui. Beleza, quer contribuir ou você passa essa aí? Essa eu vou passar. Vai lá, Vitor, vai lá. Eu acredito que a pergunta tem demais de ser polêmica do que difícil de se responder. A pergunta em si, ela é clara.
o que a gente acha sobre estipular valor. Ou seja, o pregador sair da sua casa por 5 mil reais que ele estipulou. Você é louco, 10 mil reais é isso que ele estipulou. Como Arthur, eu vejo os dois lados da coisa. Eu, como pregador, eu necessito de estrutura e suporte. Então, eu não sou contra o pregador pedir suporte. Como assim? Ajuda na locomoção, se não tem carro, Uber, se tem gasolina. Eu não sou contra suporte. Eu sou contra ostentação. Porque os valores pedidos são ostensivos. Igual, eu já subi de pregador que para pregar cobra 5 mil reais. Eu já subi de pregador que para cobrar cobra 3 mil reais. E aí eu te pergunto, que função, trabalho, área proporciona 5 mil reais em 1 hora? É o quê? Opções binárias, day trade, jogo da sorte, para dar 5 mil reais em 1 hora? E eu sou totalmente contra estipular valor. Eu sou contra o pregador dizer eu só saio por tanto, porque estipulando o valor não é mais pregação como algo espiritual, algo onde fazemos por amor. Se torna um serviço. Como serviço, tem que ser pago. Como serviço, eu só movo o meu agir, eu só prego, eu só falo, só dou a minha aula, seja lá o que for, por isso. Então, eu sou totalmente contra pregadores estipularem valor, porque o Evangelho de Cristo deve ser pregado por amor, deve ser pregado pelas almas, e esse é o nosso único foco, almas. O Evangelho não vem para nos trazer dinheiro, não vem para enriquecer ninguém, até porque se essa geração tivesse no tempo de Jesus, o Jesus não daria chicotada em mesa e quebraria o pau, não. Jesus daria chicotada neles. Porque eles estão não vendendo pombas nem nada, mas estão vendendo o seu próprio ministério, vendendo sua própria chamada. É claro que o pregador em si gasta dinheiro com livros, gasta dinheiro com empenho, no entanto, isso não é uma justificativa plausível para ele dizer, olha, eu só prego por tanto. Eu não sou contra a igreja ofertar na vida de alguém, mas eu sou totalmente contra o pregador, como disse a própria pergunta, estipular um valor para isso. Às vezes, como disse o Arthur, valores que fogem da realidade. Valores que são, assim, extravagantes demais, comparados ao que uma pessoa ganha trabalhando. E eu, como diz o Arthur, eu sou totalmente a favor que o pregador pregue, mas trabalhe. Porque a ordem foi a própria do próprio Deus no Gênesis. O pregador, ou melhor, a pessoa vai sobreviver do seu suor. Suor, só que não é o suor quando você está gritando ali, não. O suor é o suor labutando, trabalhando mesmo, arregaçando as mangas e acordando cedo. Então, eu, Igor, sou totalmente contra. Eu sou parte dos poucos pregadores que não estipulam valor na mensagem. E é a pessoa que vai à igreja, ela não vai para beneficiar a gente, ela vai para ser beneficiada. É tanto que o contexto do texto mesmo, que o Arthur, ou melhor, que eu coloquei, sobre Cristo quebrando pau, que é até dito em João capítulo 2, se você ver segundo a visão de Marcos e Mateus, essa visão, ela vem e depois dela, ela antecede uma fala onde diz que as pessoas iam no templo para serem curados, expulsados os demônios, e as pessoas enfermas tivessem suas enfermidades sanadas. Então é interessante, no texto acima, Jesus quebra o pau porque as pessoas estão vendendo serviço, e no texto abaixo, as pessoas estão indo no templo e Jesus está curando. Deixando bem claro que a pessoa que vem à igreja, ela vem para ser beneficiada com a pessoa de Cristo, com a salvação, com o Espírito Santo e com a transformação produzida pelo Evangelho. Legal. Eu penso da seguinte maneira também, assim, que nós, como igreja, nós, principalmente pregadores, nós temos que instruir a igreja da seguinte maneira. De um lado, a igreja, e isso envolve também os pregadores, não podem ser cobiçosos. Pregadores estipular algo exorbitante, gritante. Do outro lado, a igreja também não pode ser avarenta. Como o Arthur mesmo falou, eu também já aconteceu isso comigo também. Caso da gente se deslocar e a gente recebe um tapinha nas costas,
às vezes recebe um lanche, e graças a Deus por um lanche, pelo menos. Graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitas igrejas que, podendo ajudar, e te desloca de longe, não ajuda, porque o dinheiro que entrou, eles guardam para si, só Deus sabe onde que vai parar, se é empregado realmente na obra, se não é empregado na obra da família do pastor, né, da casa dele, da vida dele. Então, de um lado, assim, a igreja precisa também aprender a não ser avarenta, a honrar as pessoas que se dedicam ao seu ministério. É igual eu sempre falo, sustentar vagabundo eu sou contra. Agora, abençoar homens de Deus sérios, e aí você precisa conhecer o caráter da pessoa, o ministério, por isso que eu sou contra esse negócio de chamar qualquer um. Não, tem que ter referências, tem que conhecer, tem que saber qual é o gritador de microfone, não. Eu quero saber se ele prega com fidelidade, se ele luta para viver o que prega, se é uma pessoa de caráter. Esse tipo de pessoa, eu tenho o maior prazer em ajudar, honrar, abençoar e dar até além do que costuma se dar. Eu não vejo problema nenhum. A igreja precisa ser uma igreja abençoadora. Agora, o que nós estamos falando sobre ostentação, pessoas, pastores aí saem... Por exemplo, uma coisa que eu fico virar no Satanás, né? Essa aqui é a realidade. É em igrejas onde fala sobre dízimos e ofertas, assim, na hora de falar de dízimos e oferta, tirar oferta, e aí o pregador fala assim, ó, eu no momento da crise estou sendo muito abençoado. E aí ele fala sobre aquele negócio, aí fala do carro novo que ganhou, fala, um empresário veio aqui, me deu um carro zero, me deram uma casa nova, eu estava numa casa, detalhe, a casa da pessoa era boa, mas eu vou lá e ganhei uma casa boa e tudo mais, e ele está ali ensinando, e tem pessoas ali que são tão fiéis, ou mais, tanto quanto ele, e por que o Espírito Santo não usa os empresários da igreja para abençoar aquela dona de casa coitadinha, que é tão fiel quanto? Por que olha que o texto, olha o texto, olha o texto. Hã? Olha o texto aí, ó. Não atrapalhando. Dá só uma olhada no texto que colocaram aí. Boa, Roberto. Manda, manda perguntar sobre o contexto, o que quer dizer de graça receber e de graça dar. Estão colocando aí, é bom apontar esse texto aí. É o que está falando aqui? Estão falando aí no texto. Eu coloquei. Então, pois é. Então, assim, por que o Espírito Santo não guia, não orienta pessoas de posse a abençoar? Porque é sempre ou o líder ou o pregador fulano que tem nome ou renome. Por que é sempre o profeta que é abençoado e honrado? Por que não é o coitadinho da igreja? O Espírito Santo é seletivo? O Espírito Santo não gosta de gentinha? Não gosta de povão? Então, assim, eu acho assim, é um perigo essas teologias da prosperidade, assim, dentro das igrejas, porque contamina a mentalidade assim, dos pregadores, porque eles se tornam avarentos, se tornam lobos devoradores, e eles realmente assim se desviam do propósito. E aí eu uso novamente isso aqui, não no sentido que eles foram para fora da igreja, mas no sentido que eles prostituíram, e eu peço perdão a palavra forte, o seu chamado. Venderam o seu chamado. É aquilo que até na teologia é conhecido como simonia, que vem de Simão o mágico, né? Que queria comprar a graça de Deus por dinheiro. Muitos querem vender o sagrado por dinheiro. Muitos querem vender o sagrado ou querem vender bênçãos que se recebe pela graça por meio da fé em Jesus Cristo por meio de dinheiro. Por acho que já venderam, hein? Eu acho que já venderam. Não, é sério, já venderam. Alguns já venderam. Por isso que a gente tem uma igreja assim de pessoas assim cobiçosas, a gente fala, por que não impacta tanto? Por causa dessas coisas também. Sim, isso faz parte. Sim, influencia também. Sim, verdade. Ó, isso daí faz parte. O meu irmão colocou aqui nos comentários, eu até anotei aqui, ó. Se tem pregadores que cobram, é porque tem igreja que paga. Sim. E é a lei da procura. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Ó, tio Daniel, essa pergunta aqui. O que é pior, quem cobra ou quem paga? É o útil e o agradável junto. Aí juntou um com o outro. Na verdade, só uma colocação. Um dos que estão assistindo aí, ele colocou o texto lá de Mateus 10:8, né? E ele está dizendo assim, de graça receber e de graça dai. Só que o texto de graça receber e de graça dai isolado, parece que não se deve ofertar na vida do pregador. Só que o texto aí não está falando de oferta.
O texto ali está falando de dom. Os dons você recebeu de graça. E não se pode cobrar pelos dons recebidos, né? Então nós temos que se atentar, porque esse versículo, quando se fala de ofertar na vida do pregador, quando se fala de a igreja abençoar o pregador, ou como Paulo disse, que o Arthur já citou, que o obreiro é digno, né? Não está falando de dom, entendeu? Esse texto fala de dom. Então a igreja tem que ofertar, o que nem o evangelista Renan colocou, se o varão ele é digno, se o obreiro, o pregador é digno, se ele condiz, se ele é um rapaz que ele é fiel à palavra de Deus, entendeu? Ele merece, sim, temos que suprir como suporte, como o Igor falou, né? Temos que dar o suporte merecido, sim. Agora, quando se fala de graças receber, de graças dar em Mateus 10, 8, não está falando disso, está falando de outro contexto. Só que é o versículo mais usado para atacar quando se é estipulado, quando se é cobrado, quando é alguma coisa colocada em valor, em oferta, né? Então ele colocou isso aí, é interessante abordar isso aí, isso os irmãos, né? Ó, e outra coisa aqui, ó. E outra coisa, rapidinho, desculpa cortar aí. Sabe por que tem igreja que paga? Porque aí volta no que a gente estava debatendo aqui sobre impactar. A igreja paga para esses pregadores e cantores porque os irmãos que estão ali exigem um pregador de nome e um cantor de nome. Porque a igreja não quer dar oportunidade para os seus obreiros da casa. E isso, para mim, é errado. Porque, às vezes, a presença de Deus, e eu não estou dizendo que ela é simultânea, né? Que ela passa aqui, passa ali, não. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que às vezes Deus está querendo usar o irmão da igreja e não o de fora. E aí, o Igor sabe muito bem disso, o presbítero Daniel, até o senhor professor Renan, sabe disso aqui que eu vou dizer. Tem pregadores que saem de casa repetindo o mesmo sermão. Aí tu pagou 5 mil, hotel, e aí o cara, você acompanha ele pelo YouTube, você acompanha ele pelo Instagram, aí o cara chega na tua igreja, e o que ele fez? Ele só mudou o tema da mensagem, mas o livro é o mesmo, o versículo é o mesmo. Então, assim, cara, a gente vive uma época em que eu não sei o que vai acontecer. E aí a gente vai ter confrontos de pessoas, no quartel principalmente, eu vi pessoas, não vou pra igreja não. Porque na tua igreja fala muito de dinheiro. E os pastores, né, quando o rapaz se referiu aos pastores, não estava dizendo só os que pastoreiam, mas os que ministram, vivem numa boa vida e os que estão lá no átrio, sustentando, não têm o mesmo padrão de vida. Por que isso? Ele me pegou quase de calça curta nessa pergunta. Eu usei minha experiência, usei a palavra de Deus e consegui explicar para ele. Ele entendeu. Mas eu tenho muitas pessoas que não vão para a igreja e pensam da mesma forma como a gente sobre isso. Que, a gente faz um evento. Aí alguém vem no nosso ouvido e fala assim, ó, por esse evento ficar top, chama fulano, que vem mais pessoas. Quer dizer, é quantidade e é qualidade. E aí? Aí não adianta. Eu faço um evento, chamo fulano para pregar, 5 mil pessoas em Guarulhos vai. Só que aí das 5 mil, passa um ano, nem um terço dessa multidão está na igreja firme. Então o que adiantou fazer um evento desse? Eu prefiro fazer um evento bacana, organizar, nada contra. Vamos fazer um louvorzão, um avivamento, enfim. Chamar um pregador sério, o Renan, o presbítero Daniel, o Igor falou sobre caráter. Chamar um homem que se responsabiliza, que é responsável, melhor dizendo, que tem sua vida no altar. E aí, ao pregar, a gente tem um pouco mais de confiança, e no decorrer do tempo, as almas e as pessoas vão falar assim, ó, esse evento foi bom, essa mensagem foi bom. Eu acho que um dos motivos que a igreja paga é por causa disso aí. Ah, não, para deixar o meu evento com um pouco mais de classe, né? Com um pouco mais de moral, eu vou chamar fulano para dar aquela moral, porque, não, aqui em Guarulhos não tem. Eu acho isso essa balela. Peraí, o Igor agora, depois se o Daniel quiser fazer um comentário aí a gente já dá a sequência. Vamos lá. Realmente, uma coisa que o Arthur disse é verdade, e eu vou um pouquinho mais fundo. Isso quando não é mensagem copiada. Isso quando não é mensagem copiada. Isso aqui agora é bastidor de pregador. Eita. Então, é um bastidor negativo de pregador, é um lado obscuro, mas isso quando não é mensagem copiada.
E uma coisa que eu tenho a agregar ao pensamento do Daniel é, sim, o contexto, em suma, fala sobre o uso dos dons. Porém, ele não está restringindo a gente a não receber nada. Jesus, ele diz em Mateus 18, curar os leprosos, faça tudo o que tem que fazer, de graça recebeste, de graça dai. A única coisa que Jesus está fazendo é não estipulem valores, em outras palavras. Então, Jesus não está restringindo a gente de receber nada. É tanto que Jesus fala sobre recebimento quando ele fala assim, se você chegar numa casa e te receber bem, fique nela. Se não se receber o pé, bate seus pés, sacode a poeira, vai embora. Então Jesus não é contra receber. Jesus só está dizendo assim, vocês vão fazer tudo isso, porém não usem disso para se promover. Não se usem disso para se beneficiar por alguma coisa. Porque é como meu professor disse, teve um chamado Simão que queria comprar o poder de Deus para quê? Se beneficiar. Ele queria comprar o poder de Deus para quê? Para, através, sei lá, do expulsar demônios, do curar, ele ganhar dinheiro. Porque é isso que muitos têm feito atualmente. Eu sou o apóstolo da cura, eu sou o apóstolo sol, eu sou o apóstolo lua, independente do que seja, e eu curo, eu revelo, mas você só vai ser curado se você comprar aquele voto de R$1.000. Você tem que fazer parte dos 300 escolhidos. Então, o que Jesus ali está condenando não tem nada a ver com recebimento. Tem a ver com você se usar dos dons para se autopromover, para se beneficiar e, como dizem muitos aí, para extrair dinheiro para si. Então, é só isso que eu agrego ao comentário do Daniel. Podemos tocar ou você tem algum acréscimo, Daniel? Ou toca o barco? Não, pode tocar o barco. Na verdade, essa colocação de Mateus 10:8, eu coloquei só na forma de como aqueles que estão de fora, que não conhecem o que é evangelho, se coloca. Porque eles usam esse versículo para dizer isso. Não, mas a Bíblia está dizendo que de graça receber, de graça dai. Só que quando, nesse contexto aí que o Igor colocou, é isso que Jesus está falando. É sobre dom. Sobre dom, porque senão era muito simples, já que se pode cobrar pelo dom, então vem cá que tem uma pessoa ali que está morrendo, você vai curar e ela vai ficar boa, você vai orar e ela vai ficar boa, você não tem o dom? Então pelo dom Jesus diz que de graça recebeu. O que é que nós recebemos de graça? Dons nós recebemos de graça, entendeu? Agora sobre quando se fala de ministrar, de pregoar a palavra, aí é diferente, entendeu? Uma vez eu ouvi do pastor Cláudio Duarte o seguinte, só colocando eu já paro aqui, ele diz que para falar de Jesus, para pregar o evangelho, ele não cobra, de fato ele não cobra, só que a pessoa olhar para ele, um homem tão renomado, vai dizer que ele está mentindo. Só que ele deixou muito claro, eu não cobro para pregar a palavra, mas para palestrar, que é o que ele faz de melhor, ele diz, aí eu cobro, porque eu vou usar a minha profissão, né? Ele estudou para isso. Amém? Só isso. Se nós não for para as perguntas, nós está respondendo perguntas já as que vai vir depois. Nós já falou muita coisa sobre preparo de pregador e já está nas outras perguntas. Tá tudo. O bom é que tá fluindo, tá indo. Tá fluindo. Só um ponto aqui, a gente já passa para a pergunta. Assim, a gente tem que evitar os extremos. De um lado tem gente que cobra e o povo paga. Aí então o pessoal se revolta e fala, então não pode. E aí usa. Você vê que dá para usar a Bíblia para coisa. De um lado, quem cobra fala, o obreiro é digno. Aí depois o crente já se sente lesado e fala, de graça receber, de graça dar. Não, peraí, calma, vamos lá. A mesma Bíblia que fala para a gente ajudar, contribuir, também fala de graça receber e de graça dar. Então vamos entender a luz do contexto, entender. A igreja não pode nem ser avarenta e nem tão pouco cobiçosa. A igreja tem que ter equilíbrio. Ajudar o pregador? Verdadeiro, sim. Agora, sustentar vagabundo? Não. Beleza, então vamos lá. Próxima pergunta, a gente já começa a nossa rodada, a nossa próxima pergunta. Então, baseado em tudo isso que a gente já falou até aqui, sobre a questão de pregação, impacto da pregação, para começar, Arthur, o que mudou, então, na preparação dos pregadores? Se a gente está falando sobre a questão de impacto e tudo mais, esses contextos da igreja, o que mudou na preparação dos pregadores? Os pregadores ainda estão se preparando da mesma forma? Houve uma mudança, evolução, retrocesso? O que mudou? No meu ver, é o seguinte. Os pregadores, eles
não estão se preparando para ministrar a palavra de Deus como deveria. E eu já abri um texto aqui, daqui a pouco eu leio. Porque o Igor, quando a gente estava na escola, a gente via pela internet alguns nomes, né? E hoje temos a oportunidade de ter acesso diretamente a esses homens de Deus. Mas assim, eles foram como se fosse assim, o guia para uma corrida. E aí tem muitas pessoas, muitos jovens, que vão ouvir essa live e vão falar assim, ó, eu quero ser um pregador. Só que para pregar tem que ter preparo. Tem que sentar para ouvir, tem que respeitar os seus superiores. Então, o que está acontecendo hoje na preparação é que eles estão olhando para os que já estão ministrando há muito tempo e querendo a vida deles. Então, eu já me deparei com jovens no ministério e eles falaram assim, ó, o meu sonho é pregar em Camboriú. O meu sonho é pregar no sítio Canaã. O meu sonho é estar ali. Só que eles não se preparam para chegar ali. Para chegar em Camboriú tem um preparo. Para chegar no sítio Canaã tem um preparo. E esse preparo mudou, por quê? Porque não querem trazer os pregadores para sentar para ouvir. A maioria dos pregadores aí, ó, não vão ouvir seus pastores, não vão para Santa Ceia, vivem desleixadamente com o seu vocabulário, não estudam, não querem ler, não querem se atualizar da regra gramatical. Então, assim, o meu irmão, se ele estiver ouvindo aí, ele é testemunha viva disso. Quantas vezes ele me cobrava? Quantas vezes ele falou assim, ó, tá errado isso aí, esse verbo aí, nós vai, tá errado isso aí, meu, vamos consertar isso aí. Preparo. Então, o preparo de hoje está sendo desleixado, Renan. Segundo a sua pergunta. Para mim está sendo desleixado. A gente está empurrando com a barriga o preparo e isso vai interferir lá na frente. E aí a gente não vai ter como acreditar na ministração daquele homem ou de qualquer um jovem, uma mulher, uma menina, por conta disso aí. Porque, você estudou aonde? E aí eu não estou falando. Voltei. Não estou falando o nome da Constituição onde você estuda, né? Da faculdade. Mas eu tô me referindo ao preparo espiritual. Você não tem pregador que não ora, pregador que não quer ler a Bíblia mais, não quer ter intimidade com Deus, não se prepara. E aí quando chega no altar, usa a sua técnica de enganação, né? De enganar, muda os contextos, foge do texto que foi lido, e aí, opa, maravilha, pregou. Só que aí, se você foi fiel consigo mesmo, se você mentiu para você mesmo, meu amigo, imagine para os demais. Então, o que aconteceu na preparação dos pregadores? Os pregadores de hoje estão se deparando com os demais, estão nessa ideia de status, fama. Por que você quer pregar? Para ser conhecido, para ter um carro bom, para ter, né? Tem muitos assim. Tem muitos assim. E outros que foram chamados. E tem outros que ficam, não, eu não fui chamado. E aí eu vou me aperfeiçoando. Mas o meu objetivo é chegar ali, ó. É chegar em tal evento. É pregar lá na Debrais. É pregar lá em Camboriú. Ser reconhecido por todos. Mas aí ele esquece que para chegar lá tem que ter um preparo. Cadê o alicerce? Né? Cadê o alicerce? Ó, apóstolo Paulo, Atos 22. Verso 3. Quanto a mim, ó, Paulo falando em defesa. Quanto a mim, sou varão, judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas crescido nessa cidade. Aos pés de Gamaliel,
instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus como todos vós hoje sois. Paulo disse, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sou qualquer um, não. Paulo, para chegar no nível que ele chegou, para ser um dos maiores missionários dos últimos tempos, e após Cristo, ele ficou na Dalmácia, ele aceitou a Cristo, ele ficou 3 anos no anonimato, estudando, se preparando. Eu tenho um livro aqui do pastor Eliseu Rodrigues e termino minha fala. Não é o quanto tempo você estuda, mas o quanto tempo você mantém o seu conhecimento. O pastor Eliseu Rodrigues disse isso, né? Então, assim, a gente está vendo pessoas pregar e não tem preparo nenhum, não tem uma autodisciplina de falar, eu preciso aprender com quem sabe. Eu preciso sentar para ouvir alguém. Por que eles não querem? Porque gera cansaço e tudo aquilo. Então, a preparação mudou, e por mudar essa preparação, de levar o pregador a estudar a palavra de Deus, a estudar a língua portuguesa, a gente não fala inglês, a gente não fala em hebraico e aramaico. É bom, é interessante anexar na pregação, eu acho legal, mas a minha língua é portuguesa, irmão. Eu tenho que falar um português influente, para que pessoas de alta classe possam se render a Cristo. Paulo falava aramaico, hebraico, grego. Alguma coisa me diz que ele vai capotar. Voltou. O celular está quase para descarregar. Então, assim, para me terminar aqui, a gente tem que se preparar. Então, obedecer os superiores, sentar, ouvir. Eu sou muito grato a Deus, porque no meu preparo de 12 a 13 anos, para 14, eu já comentei isso com o tio Daniel e com o Igor. Pastor Johnny, pastor José, meu vizinho, me levava lá para a reuniãozinha do Belém. Ouvi Alderino Nelson Rocha, Hernan Dias Lopes, pastor Emanuel Barbosa, pastor José Wellington, ia para as convenções, ouvi grandes homens, Napoleão Falcão, pastor Marcos Feliciano, sentava, jovenzinho, 14 anos, caderninho, caneta, anotava, para depois, hoje estar aqui, podendo compartilhar esse conhecimento com vocês na live. Então, tem pregadores que não quer isso, tem pregadores que só quer ser reconhecido. Maravilha. Daniel? Isso aí o Arthur falou, já bem dizer, já deixou bem muito esclarecido, né? Na minha visão também é essa, né? Eu ainda vou até usar uma fala que o nosso irmão Igor usou aí, né? De pregadores que eles preferem imitar, né? Eles preferem copiar, porque fica mais fácil. Os pregadores de hoje, eles não querem se aprofundar, eles não querem gastar tempo, né? Eles não querem se dedicar, não. É mais fácil porque hoje tem um professor top, que é o Google, né? Digita lá e aparece o que você precisa. Então assim é muito fácil, né? Muito fácil, não. Vamos falar sobre oração. Digita lá e vai abrir muitos esboços de oração. Então, para muitos pregadores hoje, isso é fácil. Só que ele pode até conseguir tirar um sermão dali, né? E transmitir para a igreja. Só que no estudo aprofundado, no preparo, como o Arthur citou, no preparo, antes de eu me pôr de pé diante da igreja para ministrar aquela pregação, para trazer aquela palavra de Jesus que edifique, que muda a vida, essa palavra ela já penetrou em mim. O estudo é isso. O estudo é você escrever, é anotar, é pesquisar, né? Porque, irmãos, é bom que nem acrescentar um conhecimento de hebraico, de aramaico, que seja, não, porque quando você pega uma palavra e diz, não, porque o significado dessa palavra, isso é bom, isso é ótimo, mas a palavra em si, ela já tem o efeito necessário. Você precisa conhecer o quê? A palavra. O pregador precisa conhecer a palavra. Tem pregadores hoje, no nosso tempo, a gente sabe que tem muitos, né, que são preparados, mas tem alguns que ele abre a Bíblia, ele lê um texto, aí eu fico me perguntando por que ele leu esse texto. Porque ele leu o texto e nunca mais ele volta para o texto que ele leu. Ele caminha toda a história, mas você não sabe o que ele foi fazer e por que ele apresentou aquele... Tudo dá a entender
que tem alguns pregadores, desculpe a franqueza, aqueles que estão ouvindo, desculpe, mas tem pregadores que parece que ele já tem a mensagem, ele quer achar algo na Bíblia que encaixe naquela visão dele. É isso que é a falta de preparo dos pregadores. E com isso a gente está se gladiando aí. Nós vemos pessoas completamente... E outra coisa que é muito importante, que eu posso colocar isso também para o preparo do pregador. Preparo daqueles que querem ministrar a palavra, como o Arthur citou vários, jovens que querem ser grandes pregadores. Comece sendo a mensagem a pregar. Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes o pregador tem uma boa mensagem, só que quando ele assume uma tribuna e ele vai transmitir ela, aqueles que o ouvem conhecem ele, fora da mensagem, e ele prega aquilo que ninguém vai receber. Por quê? Porque eu tenho que ser a mensagem pregada. Então, a minha mensagem tem peso quando a pregação é o que de fato é o pregador. É isso que nós precisamos. E muitos hoje não têm isso. Muitos hoje até vai chegar em alguns lugares, né? Vai por quê? Porque a palavra de Deus, ela causa isso. A palavra de Deus, ainda que nós não queira, eu sei que aqui nós estamos tratando, eu sei que nós estamos no meio de pessoas que são humildes, são homens de Deus, mas por mais que nós não queira isso, a palavra, o evangelho nos promove. Ele nos promove, ele nos coloca em lugares que nós olhamos e diz, nossa, nunca imaginei chegar, né? Só que nós precisamos, eu acho que o preparo do pregador tem que ser em gastar tempo com a Bíblia, gastar tempo com a palavra. Quando nós se dedicamos, uma vez eu ouvi o Arthur, ele citou, e eu vou citar, porque a gente tem que, Paulo dá um conselho pra gente, não dá? Que nós temos que guardar, ouvir tudo e guardar, reter o que é bom. Não é esse o conselho de Paulo? E uma vez eu vi o próprio pastor Eliseu Rodrigues, porque são pessoas que a gente ouve, que são referência, né? Que tem de Deus, e ele disse uma expressão. Ele disse que aquilo que te custa pouco terá pouco valor para quem te ouve. Essa é a expressão que ele coloca. E eu vejo hoje pregadores assim, pregadores que não querem gastar, não querem sacrificar tempo, não querem ler Bíblia. Pregadores que não conhecem Bíblia. Prega o que ouviu falar. E muitas das vezes, se nós ir nessa onda do que ouviu falar, irmãos, nós vai se perder. Então, como o Arthur já falou, só reforço, precisamos gastar tempo, precisamos se dedicar, cumprir o que... E é tão lindo, eu observo aqui no texto de Josué 1, quando Deus vai falar com Josué, ele diz assim, ó, medita na palavra de dia e de noite. Ele está lhe ensinando. A minha palavra tem que estar na sua mente, Josué. Guarda tudo quanto nela está escrito. Ou seja, meditou, agora pega e guarda. Tem que estar aqui dentro. Vai chegar tempo, eu tenho falado isso muito na igreja por esses dias. Vai chegar tempo que a única palavra que nós vai ter é a que nós guardou, a que nós memorizou. Pessoas que não se preocupam, pregadores que não se preocupam em memorizar a Bíblia, irmãos. Isso é preocupante no nosso tempo. Mas Deus disse: medita nela de dia e noite, palavra na mente. Guarda o que nela está escrito, palavra no coração. Aí ele vem e pratica tudo. Ou seja, mente, coração e obras. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Se eu não vivo o que eu prego não tem peso para quem me ouve. Então essa é a grande realidade. Falta de preparo de pregador porque não querem saber de Bíblia. Estão acostumados, eu já encerro, estão acostumados e loucos pelo Google. Digita no Google que aparece tudo que eu preciso e tá tudo certo. Amém, meus irmãos? Essa é a minha palavra aí nessa pergunta. Maravilha. Vai, Igor. Eu tenho a pensar que o sucesso ministerial, o sucesso do pregador, o pastor mesmo, Eliseu Rodrigues, ele diz que o sucesso do pregador é o encontro entre o preparo e a oportunidade. Exatamente. Antes da oportunidade tem um preparo. Então, eu divido a preparação do pregador em duas coisas. A preparação intelectual e a preparação espiritual. Porque a preparação intelectual refere-se a conhecimento e a espiritual refere-se à unção, à graça de Deus. A Deus regar a sua ministração com o seu santo poder. É como ele diz no final de um dos evangelhos, que os discípulos iam pregando e Jesus ia confirmando a pregação deles com sinais e prodígios. Então, é uma mistura de conhecimento e poder de Deus. É como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, que
Uma boa pregação é aquela pregação que é bíblica, porém regada com a unção de Cristo. Então, eu acredito que o que mudou na preparação dos pregadores atualmente é que eles não conseguem equilibrar. Eles estão ou em um lado do extremo ou no outro. Como assim? Ou eles estudam demais e oram pouco, ou oram demais e não estudam nada. Então, ou é aquele pregador que prega Karl Marx, Spurgeon, qualquer outro, que eu não sou contra, mas que a ênfase dele já não é Cristo, mas demonstrar conhecimento, ou é o pregador da famosa fala, Deus me deu agora o mistério do céu. Essa aqui foi revelação de agora. Eu estava ali sentado e Deus me revelou isso. Essa não tem no Google. Ou essa não tem no Google. Então, uma coisa eu ouvi no seminário presbiteriano junto com o Renan. O Renan fez comigo esse dia. Na verdade, eu fiz com o Renan. Vou valorizar ele primeiro. Que se o sermão ele for diferente ao ponto de ninguém em 2000 anos de história ter pregado, alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem. Porque os sermões, eles são diferentes devido à aplicação, mas o contexto e interpretação é o mesmo. Porque a Bíblia é a mesma. Então, eu acredito que a mudança que eu vi na preparação dos pregadores é que os pregadores ou desprezam o conhecimento ou desprezam a vida espiritual. Então, hoje nós temos pregadores que sabem muito, mas oram pouco. Ou pregadores que oram muito e sabem pouco. Só que isso, eu, assim, amplio a fala do Arthur, que não é uma coisa somente de pregador. Segundo pesquisas, o brasileiro lê 4 livros por ano. Ou seja, comparado ao estrangeiro que lê 18 livros por ano. Então, nós brasileiros, até o Renan falou isso no vídeo sobre discipulado que ele postou no canal, recomendo que vocês assistam, que o brasileiro ele meio que tem um repúdio com a palavra conhecimento. É tanto que o meu professor mesmo usou uma fala dele, que a maioria das vezes que ele prega, as pessoas olham para ele e dizem, eis aí o pregador de teologia. Porque o meu professor, ele costuma muito regar as pessoas com conhecimento. Só que como as pessoas têm um repúdio, então qualquer fala difícil, qualquer expressão um pouquinho mais, que força a mente um pouquinho a pensar, é dito como teologia na mente das pessoas. Então, eu diria que o que mudou na preparação atual é que estão desprezando ou um lado ou outro da coisa. São pessoas que não querem estudar, não querem ler, não querem se aplicar ao estudo, ou são pessoas que não querem orar, não querem se dedicar a uma vida com Deus, não querem se dedicar a ter uma espiritualidade. Porque o sermão, com conhecimento, ele impressiona, mas com unção, ele traz impacto. Então, eu acredito que vai do que a gente deseja, impressionar ou impactar. Então, eu defendo que a gente sim deva saber, e eu agrego algo à fala do Arthur. Realmente, não é necessário falar de hebraico em cima do púlpito, aramaico em cima do púlpito, até porque se a gente vive em um país onde a educação nossa é precária, onde as pessoas não têm desejo, nem se abdicam a estudar, não adianta falar de hebraico, não adianta vir pregar Bereshit e qualquer outra coisa do tipo, não adianta, porque como diz o meu professor, uma frase que ele disse para mim, eu guardei na tábua do meu coração, e eu vou guardar para sempre, é que ele diz, não precisa forçar nada, pregue o arroz com feijão simples e todo mundo vai sair satisfeito do culto, da reunião, do que seja. Então, a gente não precisa enfeitar, não precisa fazer coisas mirabolantes, não precisa maquiar nada. Ser simples. Eu defendo que você deva fazer sim o aramaico, o hebraico, bacharel, seja lá o que for, desde que seja para conhecimento pessoal, desde que seja para agregar a você e, como diz o Daniel, reformar a sua pessoa. Porque a primeira coisa que a gente diz, às vezes, em cima do púlpito é que a Bíblia corta de ambos os lados. Então, pega na pessoa que está embaixo, mas já pegou no pregador antes mesmo de ele começar o seu sermão. Então, que o hebraico, o aramaico, seja lá o que for, mude primeiro o seu pensamento, a sua visão, agregue a você, mas que isso não seja um padrão de boa pregação. Porque uma boa pregação não é aquela onde a gente emana conhecimento, as pessoas saem dormindo, saem sem entender nada,
Ou é uma pregação que a pessoa grita, 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 a pessoa roda, 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 mas se perguntar o que foi pregado, não sabe. Então, que aqueles que nos ouvem entendam que pregação nada mais é que a junção, segundo a minha opinião, de mente e unção de Deus. Então, eu acredito que isso. Meu professor, na época do seminário, ele dizia o seguinte, professor de hermenêutica, que o pregador ele tem que fazer conheça muito e passe pouco. Conheça bastante, mas passe o mínimo. E é assim que tem que ser realmente. Por quê? Porque, na verdade, assim, o que mudou na questão toda? Como vocês já mesmos falaram assim, eu só agrego uma questão. São polos, são dois polos, são dois lados. Ou de um lado, há muitos que querem estudar para mostrar que sabem, e aí eu sempre falo, eu não estudo para mostrar que sei, mas para passar o que sei, o que aprendo. Mas tem muitos que querem mostrar, querem ostentar que ali é teólogo, que tem conhecimento e tudo mais. Ou do outro lado, até como diz o meu professor na época do seminário, o professor Marcos Granconato, ele mesmo falava que tem gente que tem pregador que prega sermão de vagabundo. Que ele fala assim, que é até forte, né? Que ele fala, que até ele fala, se Deus fosse contra a gente ter estudado teologia, estudar a palavra, ele não tinha dado pra gente um livro, por sinal bem grande. Né? Realmente Deus não é contrário. A grande questão toda é o seguinte, dentro das igrejas, os nossos pregadores se preparam muito mal. Eu vi até um comentário de uma pessoa aqui que falou assim, ó, será que jejum? Uma pergunta. Só que assim, jejum não é só para pregador. Jejum é para o crente. Só que o pregador, qual é o preparo do pregador? Não é só o jejum. O jejum tem que fazer parte da vida dele porque ele é crente. O preparo do pregador tem que ser aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo de número 3, que ele tem que ser apto para ensinar. Por isso que eu sou contra esse negócio de falar todo mundo pode ser usado por Deus. Pode, mas Deus não usa qualquer um, não. Quando eu digo que Deus não usa qualquer um, não estou falando que Deus não pode usar. E nem tampouco estou falando de clero e povo. Eu só estou falando que Deus dá, o Espírito dá a cada um, segundo o fim proveitoso, dons. 1 Coríntios 12. Então, nem todo mundo, como diz até o meu pai sempre falava uma coisa. Crente aceita Jesus, já pescou, é cantor, é pregador. E, gente, a gente tem que parar de ter essa visão reducionista de que ministério é só pregação ou cantar. Tem gente que não tem dom para pregar. E não adianta pôr, não, mas é que Deus vai falar, nem que seja no Jesus te ama. Não! A gente está lidando com vidas. A gente está lidando com povo que precisam ser edificadas, exortadas, abençoadas, alimentadas. E se eu não respeito as vidas que estão ali, e o púlpito e a palavra de Deus, eu não estou respeitando o próprio Deus. Então, assim, quer ver? É igual eu sempre falo. Você sabe que o pregador ele não se preparou quando ele vem com as seguintes pregações. Marcos 5, 1 Reis 17 sobre a viúva de Sarepta, quando ele vem com 2 Reis 4, 2 Reis 5, né, a viúva, o azeite da viúva, Naamã, vem com essas 4 mensagens, pelo menos, a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, você já sabe, não se preparou. Vem uma atrás do outro. Aí vem e prega na semana seguinte vem outro e prega, tá vendo? Deus está confirmando. Deus está confirmando, não. É pregador preguiçoso. E aí o camarada ainda fala, eu estava essa manhã orando aí, igual um tempo atrás eu vi um pregador, eu estava esses dias aí, eu estava orando essa de manhã e Deus me deu essa mensagem. Eu falei dentro de mim, estava orando nada, que eu te vi nas redes sociais. De manhã lá, passou o dia todo ali, né? Então ainda tem gente que ainda coloca, porque falar, eu estava orando e Deus me deu essa mensagem, passa uma aula de espiritualidade, a pessoa sai como espiritual. Por isso que eu sempre falo quando eu ensino. Você nunca vai me ver quando eu pregar falando, Deus me deu, eu estava orando, Deus me deu. Pode até acontecer isso, mas eu não vou falar porque eu não quero atrair para mim a atenção, eu quero atrair a atenção para Cristo, para a palavra de Deus. Eu não preciso falar para ninguém da minha espiritualidade, eu não preciso falar para ninguém sobre quanto tempo eu oro, como eu jejuo, como me preparo. Os meus frutos, através da pregação e através da minha vida, vão dar testemunho disso. Eu tenho que exortar as pessoas a orar, a jejuar, porque faz parte da vida do crente. Do crente. Agora o pregador tem que ser conhecido, o seu preparo através da sua pregação. Você vê uma pregação que é regada por conhecimento
e a graça de Deus, a unção do Espírito de Deus, você vê, ali está um pregador que fez a lição de casa. Do contrário, não que seja ruim pregar esse negócio. Ou então, pregar sobre José, o sonho de José, ou essas pregações que eu já falei, você já sabe, está ali muito possivelmente um pregador que não se preparou. Está ali muito, ou a arca na casa de Obed-Edom, está ali muito possivelmente alguém que não se preparou. Então, assim, o que falta também, o que atrapalhou, o que mudou também é justamente isso, a falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus, de buscarmos a Deus, de nos dedicarmos à oração, à leitura bíblica e tudo mais. Se a gente resgatar essa questão, esse temor a Deus, eu acho que a gente vai ter uma pregação como no passado, que produzia um grande impacto e uma grande diferença também. Alguém mais aí quer acrescentar alguma coisa? Não? O Arthur quer fazer publicidade a um livro, Arthur? Não, você falou no livro aqui, ó. Vai vendo. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Ótimo livro. Ó, tá vendo aí, ó? Excelente. Que os pregadores devem evitar. Tem o volume 1 aqui e tem o volume 2 ali. Eu tô no 1, mas já tá quase terminando. E esse livro aqui, esse aqui acho que foi o que norteou a minha ideia sobre interpretação bíblica. Entendes o que lês. Barato, já que a gente tá nessa divulgação aí no comercial da live. Família compra na Amazon. @Família Cristã. Barato. Eu paguei patrocina. R$19. R$19 com frete, aí foi pra R$25. R$25 um livro. Conteúdo bacana, é muito bom. Esse livro aí é propício para a última pergunta agora. Entende o que lê? De uma má mensagem. Agora, assim, um livro também que eu li, e eu recomendo também, é Comunicação que Transforma, do pastor Andy Stanley. Bom. Eu comprei esse livro porque, assim, eu estava pregando e tinha muita gente que falava que não entendia o que eu pregava. Então eu preciso simplificar minha mensagem, eu preciso pregar mais simples. Aí é que vê, o pregador realmente não adianta de nada você querer pregar para ostentar conhecimento, só que a gente não foi chamado para isso, para atrair glória para o nosso ministério, nós somos chamados para edificar e comunicar o evangelho. Eu busquei, ainda estou nessa luta aí para tornar o meu sermão cada vez mais inteligível, né? Comunicável, né? Mas o pregador, ele realmente tem que fazer isso aí. Então, assim, para a gente caminhar, assim, até para a gente rumar para a última pergunta e a conclusão da nossa live, dependendo de quanto tempo ficar aqui, eu vou dividir na hora do canal assim, em duas partes. Eu posto a primeira parte, segunda parte eu vejo isso aqui. Mas vamos lá, para a gente encerrar. Quais são, então, as consequências de uma má pregação, de uma vez que a gente viu que a pregação precisa impactar, a preparação dos pregadores, em muitos casos, é deficitária. Então, quais são as consequências de uma má pregação? Arthur, vamos lá. Eu posso usar um texto Use. que Paulo deixou para a igreja em Coríntios? Primeira carta, capítulo 11. E versículo 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Paulo vai falar aqui que o resultado de você não examinar a si mesmo e tomar a Santa Ceia de qualquer forma, causa isso aqui. Mas eu só vou usar esse versículo e vou fazer uma coisa que o tio Daniel não gosta, que é isolar o contexto. Mas eu fiz ao contrário, né? Eu expliquei o contexto para os senhores me darem autorização para isolar o versículo. Mas o que traz qual é a consequência de uma má mensagem? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu estou usando esse versículo porque é por conta da falta de preparo e dessas ideias que debatemos aqui, que dentro da igreja ainda tem pessoas que estão doentes, e aqui não é física, é espiritual, fracas, pessoas fracas. Um dia eu já usei essa expressão num congresso, e isso deixou o congresso um pouco meio que frio. O congresso começou quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo tinha o culto pela manhã, e eu fui pregador da manhã. E a igreja, todos os cultos foi lotado.
Julgue, quem estiver me ouvindo, julgue isso como que você quiser. Se é humildade, se é curiosidade. Eu fui nos todos os cultos. Eu fui na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias que eu fui, eu tive a oportunidade de ouvir todos os pregadores. É um hábito meu, um hábito. Por conta do trabalho de hoje, eu não consigo fazer isso em alguns congressos que sou convidado, mas eu gosto, de verdade. Se eu sou convidado para um congresso, eu gosto de ir no dia anterior ou em todos os cultos até chegar a minha vez de pregar. E quando chegou a minha vez, e eu passo aqui já fala, eu vou terminar isso e já passo aqui, que eu falei assim para os jovens, olha, o grupo era muito grande, acho que tinha uns 70 jovens. Eu falei assim, olha, a minha felicidade é retornar aqui depois de algum tempo e ver esses 70 se multiplicando. Ou que eles pudessem se multiplicar. E pela minha tristeza, eu retornei lá esse ano e só tem 30. 30. Qual é a consequência de uma má mensagem? É que os pregadores esquecem, e eu vou usar a fala, não sei se foi o Igor ou o Renan, que disse assim, tem vidas ouvindo. Tem vidas ouvindo. Então, olha a preocupação, olha a responsabilidade que Deus entrega nas nossas mãos. É grande, tem vida. Qualquer coisa que eu falar errado aqui nessa live gera uma polêmica, pode abrir uma ideia para quem está ouvindo, como também pode dar margem para quem está no erro errar mais. Olha a responsabilidade que os pregadores de hoje não estão tendo. Estão subindo no altar e falando como se estivesse falando aos seus amigos e companheiros. Tem almas ali que precisam ouvir a palavra de Deus e precisamos ter esse certo cuidado. Eu nunca vou esquecer no culto em que eu fui pregar na Nova Cumbica aqui, Madureira, aonde um jovem aceitou a Cristo, um dos jovens que aceitou a Cristo, pegou o microfone, Renan, pegou o microfone da mão do pastor e disse assim, ó, eu iria me matar hoje. E sacou o chumbinho do bolso. Pergunta pro Hélio, o Daniel e o Igor, acho que já viu o cantor Hélio me acompanhar. Pergunta pro Hélio. Sacou o saquinho de chumbinho do bolso e falou, eu ia me matar hoje. Minha mãe está nas drogas, meu pai está preso, eu não tenho alegria em casa. Só que depois de ouvir essa mensagem, e aí, glória a Deus, não Arthur, eu aceitei a Cristo e vou voltar para a igreja. Então, assim, olha a minha preocupação. E se eu falasse qualquer coisa? Esse jovem poderia se matar. Não está tendo nenhuma preocupação dos pregadores, porque eles falam e eles acabam pregando e aí acabam esquecendo do que falam ou por falta de preparo. E a consequência disso gera aí, ó, fraqueza. Pode ver. E aqui tem obreiros, jovens, irmãos e irmãs que não conseguem. Depois do congresso, parece que vem uma ressaca espiritual. E aí a mensagem do pregador não mantém na igreja. Essa é a consequência de uma mensagem mal. Gera fraqueza, gera doença, gera sono. E eu não estou falando quando o pregador está numa introdução. Eu estou falando após a pregação, dias depois. Gera uma preguiça, não querem mais buscarem a Deus. Então, a consequência de uma pregação mal gera fraqueza, dores, geram divisões. Eu já vi pregações muito mal colocadas, onde gerou uma briga depois do culto, gerou uma intriga entre o co-pastor e o pastor. Então, assim, eu li esse texto, claro que o contexto é sobre Santa Ceia, para falar para os senhores que Paulo também disse, olha, por conta disso aí, por vocês não tomarem a Santa Ceia de uma forma devida, vocês têm dentro da igreja tem pessoas fracas, doentes e que não conseguem se manter firme na igreja. Então, por causa de mensagens maus, falta de preparo, pregadores não querem estudar mais, pregadores não querem se revestir no mundo espiritual, não quer orar, não quer se revestir da graça de Deus. Isso faz com que ele prega uma pregação fraca, e uma pregação fraca gera crentes fracos. Eliseu Rodrigues disse isso no livro O Segredo da Liderança de Paulo, quando ele vai falar do capítulo que Paulo estudava. Ele disse assim, Eliseu Rodrigues, sermãozinhos geram crentezinhos.
Sermãos pequenos gera crentes pequenos. E aqui eu não estou falando de quanto tempo você fala. 40, 50 minutos. Eu estou falando da profundidade da palavra. Do conhecimento que você traz. Então, esses conhecimentos rasos, essas mensagens antropocêntricas, essas mensagens de miojo, essas mensagens Ctrl-C, Ctrl-V de Google, está deixando a igreja fraca. Fraca. A igreja a igreja tem que estar em campanha com copo com água, rosa santa, vassoura santa, travesseiro santo, tapete santo, tudo santo, porque falta mensagem, falta alimento. E por falta disso, a igreja fica fraca. E aí, qual é a consequência? Não tem mais arrependimento, tem remorso, tem remorso, tem remorso. São lágrimas aqui, ai, assim, eu aceito. No outro dia, tá do mesmo jeito, porque a mensagem não entrou. Aí também vem do irmão, né, que tá ouvindo, né? Se tiver um pouco de atenção, parar de conversas paralelas, porque tem gente que vai pra igreja, parece que vai pro shopping, leva Danone, salgadinho, leva tudo. Ué, você tá indo pra igreja ou pro shopping? E aí também tem esse lado, o pregador suando lá e o cara aqui, e aí, como é que foi o Corinthians hoje? Pelo amor de Deus, um pouco de... A gente pode até criar um tema aí, ética, mas enfim, eu acho, no meu ver, que a consequência de uma má pregação é isso. Gera fraqueza, gera sono e gera crentes fracos, que não conseguem aguentar os trancos da vida aí que tem na nossa caminhada cristã. Maravilha. Daniel? Meu Deus, tá bravo, Arthur? Tá bravo não, né? É verdade. Na verdade, o Arthur colocou bem aí, né, o texto. Gera isso mesmo, uma má mensagem na minha interpretação também. É porque, na verdade, a má mensagem é que uma pergunta gera outra pergunta. O que é uma má mensagem? Essa seria uma pergunta bem cabível de se fazer mediante essa pergunta. O que é uma má mensagem, né? Porque qual é a consequência? A consequência é da má mensagem. Mas e a má mensagem? Qual seria, para o nosso ver, né? Eu acho que a má mensagem seria, muitas das vezes também, eu só vou acrescentar, seria a má interpretação. Porque tem muitos no nosso meio hoje que interpreta não da forma correta. A gente sabe que interpretação, cada um vai ter a sua, né? Mas existem textos muito claros do que está dizendo, e que se você se aprofundar um pouco, você vai perceber que por muito tempo nós mesmos interpretamos errado. Só usando alguns exemplos, uma má mensagem, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, mas nós podemos colocar aqui, mediante essa pergunta, a Bíblia diz que depois que Judas fez o que Judas fez, ele foi ao templo, né, onde estavam os sacerdotes. E ali, naquele momento, ele confessa seu pecado, ele diz, pequei eu contra sangue inocente, né? Só que a mensagem que ele ouviu, né, não foi uma mensagem que ele esperava, né? Pois disseram para ele assim, o que nós podemos fazer? O que faremos nós agora, né? Mediante a isso aí, a esse fato. Né? Não estou dizendo que foi isso que levou ele ao suicídio, não. Mas foi uma má mensagem que ele ouviu. Quer ver um outro ponto também, se você for parar quando se trata de interpretar, para quem vai pregar, tem que tomar cuidado, nós não estamos tratando com qualquer pessoa, não. Ainda que fosse, né, qualquer pessoa, nós temos que ter tomado cuidado. Tiago fala que tudo está no poder. Provérbios diz que a morte e a vida está no poder da língua. E Tiago também diz sobre isso, que nós temos que aprender a colocar freio na nossa língua, né? No caso de João 8, por exemplo, a Bíblia diz que os escribas, os fariseus, o povo estava com pedras na mão. Hoje nós temos toda a tecnologia para nós aprender até como falar, mas o que nós usamos são pedras. São pedras. No Salmo 23... tem uma colocação, eu não sei se é a visão dos irmãos, não sei se os irmãos... Eu acompanho alguns estudos do pastor Alderi Nelson Rocha, né, um grande mestre, um homem muito nomeado também, né? E ele trouxe uma revelação do Salmo 23, que é algo que nós temos que se atentar, porque está escrito em todas as Bíblias, maioria das Bíblias está escrito que o Senhor é o meu pastor e não me faltará nada, nada me faltará. Só que o Alderi, ele diz, o Senhor não faltará. Se nós levar uma interpretação dessa, que nada me falta,
eu nem preciso conhecer você. Nem preciso conhecer quem está nos ouvindo. Eu conheço a vida e eu sei que na vida falta muita coisa. Na vida falta muita coisa. E o mesmo pastor do Salmo 23, lá na frente ele vai dizer, essa multidão está conosco já tem 3 dias e não tem o que comer. Mas peraí, se ele é o pastor do Salmo 23, como que está faltando o alimento? Então na vida nos falta muita coisa. Na vida nos falta muita coisa. Então o correto da interpretação é, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O Senhor, ainda que falte as coisas, o Senhor não me falta. O Senhor está comigo. Pode faltar o pão, pode faltar a veste, pode faltar o teto, a porta aberta, mas ele não vai faltar. Então a interpretação bíblica, mediante essa pergunta final, qual a consequência? É isso. Às vezes nós lemos, não entendemos, interpretamos como queremos e ministramos isso, e isso fere, isso machuca, isso traz um dano à igreja. Muitas das vezes a nossa interpretação vai ter que deixar na mão do líder consertar, muitas das vezes, a merda que fazemos, né, mediante a uma mensagem, por não se preocupar com quem ouve, né? Por não, como o Arthur colocou um caso aí, né, de uma pessoa que ia se matar, né, uma pessoa que ia ceifar sua própria vida, né, mas mediante uma boa ministração não fez, né. Então nós temos que se atentar a isso, nós temos que se preocupar com aquele que nos ouve, até porque eu posso colocar assim, para nós para quem é casado, não sei se todos são casados, mas para mim que sou casado, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, eu quero que bata, que machuca, que fere a minha esposa, eu vou defendê-la, né? Eu creio que assim também nós trata com a esposa de Cristo, com a noiva do Senhor, nós temos que saber, palavras, acho que se eu não tenho certeza do que eu estou falando, eu preciso me calar. Eu preciso me resguardar. É melhor que não fale. A Bíblia não ensina que até o tolo, quando se cala, se torna sábio, né? Então nós temos que viver isso. Porque nós estamos lidando com pessoas. E não é qualquer pessoa. Como o Arthur falou, são pessoas que estão tão acostumadas com leitinho que quando chega no sólido, no alimento que de fato sustenta, não suporta. Né? São pessoas sem preparo, então nós temos que se preocupar com isso também, né? Nós não pode machucar, porque nossas palavras, o pastor Wenson, ele usa 3 expressões, eu não vou lembrar todas as expressões que ele usa, mas ele fala que a palavra é aquilo que vai e ela não tem como voltar atrás, né? A palavra não tem como voltar atrás, ela vai e faz o que é designado a fazer. Então nós temos que refrear nossa língua, né? Nós vivemos em um tempo em que falamos e falamos por demais. Só que sabe que aquelas pessoas, tem pessoas que a gente para 10 minutos para conversar, evangelista Renan, e essas pessoas, é 10 minutos, mas tem tanto de Deus, muda tanto, nos edifica tanto que nós não queremos nem parar de conversar. Agora tem pessoas que você passa 20, 30 minutos, 40 minutos conversando, depois você para analisar o que foi dito, e você percebe que ali só tinha um corpo vazio, sem conteúdo. Ou seja, tudo que ela falou, você olha e fala, nossa, eu só perdi tempo conversando com ela. Então nós temos que sim refrear, analisar o que falamos, né? Uma mensagem má é exatamente isso aí. É aquela mensagem que não traz edificação. A Bíblia ensina, a Bíblia dá o padrão da adoração a Deus, como porque dele, por ele e para ele. Ou seja, se aquilo que eu falo, se aquilo que eu produzo, se aquilo que eu semeio não é para edificação do meu irmão, não é para uma transformação de vida, não é para mudança de caráter, se o que eu vou falar não é para isso, eu estou proibido de falar, eu não tenho que falar, né? Então essa é a minha colocação aí, dentro do que é uma má mensagem, né? A gente está vivendo um período que tem muito pregador, e bom, como eu já disse, né? Só que tem que ver se a mensagem que ele prega condiz, se está mesmo dentro dos padrões, né? Dentro do que a Bíblia nos ensina, né? Como acho que foi o Igor que falou sobre simplicidade, né? Nós temos que aprender a ser mais simples,
porque as pessoas precisam entender aquilo que nós fala, né? Entender aquilo, e não é só entender, é guardar e pôr em prática, né? Então, às vezes, uma má mensagem, como eu disse na outra pergunta, uma má mensagem é aquela que o pregador, ele lê o texto, né? E você se pergunta, por que leu esse texto? Porque ele leu o texto, aí ele conta da vida dele, da mãe dele, do pai dele, da avó dele, da família, da descendência, de tudo, só não da palavra, que é a única coisa que muda a vida de alguém, né? Então isso é uma má mensagem. Amém? Maravilha. Igor? Realmente, as consequências a ser pensadas de uma má mensagem, assim, são coisas que não podemos limitar. Mas cabe a gente entender o que é a mensagem para a igreja, o que é a pregação para a igreja. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra é a força motriz, é a geradora de fé. Ou seja, a palavra é o alimento. Então, tendo em vista que a palavra é um alimento, se a gente encaixar a palavra alimento na pergunta, seria mais ou menos assim: quais são as consequências de uma má alimentação? Então, trazendo de maneira simples e óbvia, quais as consequências de uma má alimentação? Pessoas doentes, pessoas que o seu funcionamento é prejudicado. E aplicando isso à vida espiritual, nada mais é que pessoas que são anêmicas espiritual, raquítica espiritual, e chega a, eu dizer, diabéticas espirituais. E quando eu digo diabéticas espirituais, são pessoas que ouviram tantas palavras melancólicas e doces que, né, são diabéticos, de tanto doce que recebeu. Então, a consequência de uma má pregação é isso: cristãos fracos, anêmicos, raquíticos, cristãos que não têm força para combater, como disse o Arthur, são cristãos que aceitam tudo, se adaptam a tudo, recebem tudo. Então, as consequências de uma má pregação é isso: são cristãos raquíticos, são cristãos que não conseguem ter sobrevivência às adversidades que o evangelho produz, são cristãos que não sabem lidar com os problemas da vida, porque são pessoas assim que são tão fracas que qualquer embate derruba. Sendo que Jesus Cristo disse que, ele disse em Mateus capítulo 7, que existe a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. E ele deixa uma coisa clara que ele diz: a única diferença que há entre aquele que criou a casa na rocha e na areia é que o que criou na rocha ouviu e obedeceu, praticou, diferente do que criou a casa na areia. No entanto, o que mais me chama a atenção nesse texto é que as mesmas ondas, o mesmo vento e tudo que bate na casa do irmão que estava com a casa na rocha, bateu no que estava na casa da areia. Jesus está deixando bem claro: o que vai acontecer com ele, vai acontecer com vocês também. O que vive ele, vai viver você também. Porque tem pessoas que adentram o evangelho pensando que o evangelho é uma bolha que vai te deixar excluso dos problemas da vida, do luto, das perdas ou qualquer outra coisa. Mas não. O mesmo vento que bate lá fora, bate aqui dentro. Como diz Salomão, o sol que ele vê, a gente vê também. Entende? A gente não se torna especial ao ponto de Jesus nos dar recursos, inclusos para nós. Não. Mas claro que isso é outra coisa a se pontuar. No entanto, o que eu queria dizer é que o que uma má pregação produz são cristãos fracos. E eu amplio mais a minha fala a dizer que se a mensagem é espiritual, os cristãos tendem a ser espirituais. Se a mensagem é carnal, como diz o meu professor, a tendência é que os cristãos saiam mais carnais. Como eu até contei essa experiência na live do meu professor, ele disse que certa vez eu preguei um sermão muito legalista, um sermão muito moralista, a qual ele me avaliou, e ele dá risada porque ele me avaliou de maneira assim, totalmente rígida e cruel. Foi tão cruel que eu tomei um 0 de nota e avaliação pela mensagem, a qual eu não critiquei, recebi muito bem, porque sim, depois que parei para analisar o meu sermão, eu percebi que os frutos produzidos foram mais carnais que espirituais. Os cristãos não saíram dali pensando assim: poxa, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Ao contrário, é o famoso, como ele disse, o sermão onde os cristãos pegam com a pá. Pega a pá e joga para o outro. Irmão, recebe aí que Deus está falando contigo.
Pega aí que é Deus falando com você. No entanto, a finalidade do sermão não é eu pegar o que o Renan disse e jogar para o Arthur, jogar para o Daniel, de maneira alguma. A finalidade do sermão é eu pegar para mim. E não tem essa, eu peguei a minha parte. O sermão, por completo, é seu. E ele é grande o suficiente para todo mundo. Então, eu acredito que as consequências de uma má pregação são essas. Cristãos fracos, doentes, cristãos que qualquer adversidade que acontece, você estando dentro da igreja ou não, o derrubam. Porque não tem alicerce, não tem base e não tem nutriente suficiente na consciência como no coração para o resguardar de perder a sua fé, de se alienar de Deus, acreditar em heresias, ouvir falsas coisas. Então, eu acredito que é isso. As consequências de uma má pregação. Legal. Eu vou só mencionar, assim, algumas coisas que eu pontuei, mas eu penso que as consequências de uma má pregação é a formação de uma igreja fraca, como já disse, mística, num sentido ruim, crédula, crê em tudo, imatura, enganada, manipulada, igreja de aparência, onde as pessoas vivem, várias pessoas no meio da igreja, vocês devem conhecer casos assim, as pessoas estão ali, mas elas vivem arrebentadas emocionalmente, mas elas não aparentam, até porque crente não pode dizer que está assim, entende? Mas estão ali totalmente arrebentados, mal resolvidas, com relacionamentos disfuncionais, famílias totalmente assim, lares destruídos, casamentos nem se fala, né, que não são nem amigos vivendo juntos, são praticamente inimigos, estranhos. E o que você percebe é que este povo, assim, todo arrebentado, se dizem crentes, se dizem salvos, mas são tudo isso nutridos por uma péssima pregação de um púlpito mal preparado, às vezes púlpito onde não há vocações verdadeiras para o ofício do ministério. A única coisa que há, às vezes, é gritadores de microfone, às vezes pessoa que está ali porque foi ordenado por coleguismo ou coisas do tipo, mas não está ali uma verdadeira vocação que expressa uma vida de preparação diante da presença de Deus, reconhecida pelos homens. Então, isso daí, lamentavelmente, o meio pentecostal está deixando muito a desejar nas nossas vidas. Alguém mais acrescentar alguma coisa? Eu tinha um professor que ele falava assim, ó, qual é o maior capítulo de Salmos? 119. 119. Mas ele não tem capítulo. É o cântico. Ah, obrigado, viu, professor? Obrigado. Desculpa aí. Desculpa aí. Qual é o maior cântico de Salmos? 119. Aí meu professor dizia assim, ó, quando você não tiver nada para pregar, leia Salmo 119 inteiro. É uma pregação. É uma pregação. O Daniel falou aí, se o pregador não tem nada para falar, isso é grave, gente. Ele não tem nada para falar, ele não se preparou, e aí? Aí ele sobe lá só para manter a agenda dele, para ele falar que não destratou a igreja, e aí? Olha o perigo disso aí. Olha o perigo de ele subir no altar sem nenhum preparo, sem ter lido o tema, sem ter estudado, e ele vai assim, é um tiro no escuro. O tiro no escuro, ele pode sim acertar o alvo, mas também o tiro no escuro pode ricochetear. A mesma munição que sai pode bater na parede, furar e matar alguém. E aí? Diga pra mim. E se alguém chegar e falar assim pra você, ó, hoje eu não sirvo a Deus por conta da mensagem de fulano. Olha o peso disso, gente. E outra, Igor, você falou assim, meu professor, eu achei bonita essa expressão, meu professor me corrigiu. Você, como eu, o presbítero Daniel e o evangelista Renan, faz parte de um grupo que gosta de ouvir comentários. Ó, o presbítero Daniel, é melhor o senhor melhorar na introdução. Melhor. Tem pregadores que não gostam. Não aceitam. Não aceitam ser criticados. Eles não. Eu hoje arrebentei, e aí? Quebrou tudo e tal. Eles não querem ouvir, ó, se fosse você, dava uma melhorada na sua introdução, estudava um pouco mais sobre o tema. Eles não gostam.
E aí o fruto está nisso aí, ó. Uma consequência de uma igreja totalmente sem nutrição, sem proteção, fraca. A gente fica aí vendo alguns escândalos e cultos, aí vai ter que apelar. Tem que apelar. Verdade. Sim. Maravilha, gente. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Maravilha, então. Então, gente, esse tema, assim, é um tema que realmente, assim, não esgota. Tem muita coisa ainda para ser falado, né? Mas, graças a Deus, assim, a gente pôde, assim, falar muitas coisas, assim, muito produtivas, muito interessantes. E tenho certeza, assim, que quem participou aqui também, assim, também pôde ser muito edificado também. E a gente pode pensar também depois em outros temas, assim, porque, quanto a mim, para mim, eu já estou muito satisfeito com essas questões que nós levantamos, que nós cobrimos muitas áreas, assim, aparamos muitas arestas, assim, compartilhamos muitas experiências assim, que podem ser agregadoras, assim, no ministério de muita gente e na vida de muita gente também, assim, que sofreu com más pregações. E até só para concluir e fechar aqui, até uma conclusão que eu coloquei. Diante de tudo isso, como é que a gente resolve essa questão? Sair da igreja? Não. Virar desigrejado? Não. Atacar a igreja na internet? Também não. Como é que a gente pode resolver isso? Se voltar para as escrituras. É a única saída da igreja. Se voltar para as escrituras, ser fiel a Deus, aqui, ó, buscar o Senhor. Olha o jeito que a gente está fazendo. Sim, É isso exatamente. Aqui. Reúne Sim. pessoas, amigos. Desculpa cortar o senhor aí. Reúne pessoas que seguem a mesma linha de raciocínio e debatem. Peraí. É só aí na sua igreja que está acontecendo isso, Renan? Não, na minha também. Opa, então como é que você vai fazer, Arthur? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma reunião na live. Vamos fazer isso aqui. Eu falei pra gente lá no nosso grupo, e aqui a gente já tá na parte final mesmo, a gente não ia ligar para seguidores. Teve um momento que a live tava em 18, 22 pessoas, agora tá em 5. Assim, a nossa ideia aqui não é a visualização, os views, é debater mesmo e entender que a gente vive uma época muito raquítica de pregadores que mantêm a sua fidelidade com o texto e de pregações boas. De verdade, faz um tempo que eu vou num culto e saio de lá e falo assim, hoje não foi uma palavra não, hoje foi um palavrão, como diz o português, foi um palavrão. Que mensagem. A gente, é raro. Então, a gente precisa fazer isso aqui. O conselho, você que vai ver esse vídeo aí, sai da sua igreja não. Sua igreja está tendo esses problemas de pregação, converse com Deus, vá para a Escritura. Se você tiver uma oportunidade, converse com o seu pastor. Dê um conselho para o seu pastor, porque o seu pastor é ser humano. É como nós também aqui, ó. Sabe essa live aqui? Eu dei a ideia, o Renan abraçou, o Igor abraçou e o Daniel abraçou. Mas eu não fiz sozinho. Precisou desses 3 aqui, ó. Precisou desses 3. Então, às vezes, o seu pastor, ele erra por, às vezes, faltar alguém auxiliar. Então, não sai da sua igreja, não. Tá tendo isso aí? Auxilie seu pastor. Pastor, não é melhor o senhor fazer isso? Não é melhor o senhor voltar com um culto de doutrina? Não é melhor o senhor ir dar o ensinamento na escola bíblica dominical? Não sai da igreja, não. Faça isso, não. Fique na igreja. Porém, tente se aproximar de pessoas que são um pouco mais fortes, que possam te auxiliar e te ajudar. E eu volto ao Renan aí. Desculpa aí, Renan. Tranquilo. Maravilha, gente. Então, assim, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço muito. Obrigado, Igor, Daniel, Arthur, muito obrigado. Um prazer falar com vocês aqui. Foi realmente extraordinário, muito importante, muito relevante. Deus abençoe cada um de vocês assim. Até um próximo encontro também na nossa próxima live.